Palmeiras e Novo Horizontino, final do Campeonato Paulista, rapaziada. 700 dias depois podemos levantar um caneco de qualquer taça. 700 dias depois podemos ser campeões. Pô, Rick, mas o Campeonato Paulista pra mim não significa muito. Mas depois de 700 dias eu só quero ser campeão. E começamos aqui mais um boletim pré-jogo dessa final do Paulistão, tá bom? Vocês estão vendo que as coisas estão um pouquinho diferentes aqui, ó. Mas, ó, esse é um oferecimento dos membros aqui do meu canal, tá bom? Essa rapaziada aqui dá uma força absurda pro meu trampo, pra financiar esse canal, estar aqui. E vamos sem mais delongas para os detalhes desse jogo, que será, ó, se liga só. Hoje, né, domingo, dia 8/3, dia da mulher, tá? Parabéns a todas as mulheres. Se você é mulher, tá assistindo isso, esse pré-jogo aqui, esse boletim pré-jogo, o meu abraço para você, a minha felicitação para você. Feliz Dia da Mulher. Se você não é mulher, se você é um cara aí que tá assistindo, mas tem as mulheres da sua vida também, um feliz Dia da Mulher para as mulheres da sua vida. E que elas possam ser felizes, as palestrinas principalmente, né? Hoje com o título do verde. Jogo na Arena Barueri, transmissão Record, Cazé TV, TNT Sports e também na HBO Max, que vai passar na TNT, na HBO junto ali. Eu não coloquei escrito ali, mas vocês sabem quando vocês veem aí TNT Sports, obviamente HBO Max. E o árbitro é o Flávio Rodrigues de Souza. Será que dá para confiar? O árbitro que ficou muito marcado depois daquele polêmico pênalti pro Palmeiras no Paulistão do ano passado contra o São Paulo, né? E aí já associaram a Palmeiras e tudo mais, mas enfim, eu só acho um árbitro ruim mesmo, mas tudo bem. O histórico é de Palmeiras 8, 2 empates, 2 vitórias pro Novo Horizontino. Lembrando que o Novo Horizontino não é aquele que foi finalista do Paulistão lá atrás contra o Bragantino, tá? É um novo time, por isso que o histórico pequeno. Também porque nos últimos anos o Palmeiras pegava o Novo Horizontino bastante, né? Mas o Novo Horizontino voltou recentemente aí para o futebol brasileiro, para os altos patamares do futebol brasileiro. E pois bem, vamos falar rapidinho aqui do retrospecto antes de eu trazer aqui para vocês as prováveis escalações e alguns detalhes que são muito importantes. Eu quero falar muito, rapaziada, sobre o que é esse lapso de tempo nos últimos 2 anos do último título do Palmeiras até agora. Parece curto, né? 2 anos, mas a gente vai falar sobre isso, vocês vão entender a minha reflexão. Cara, que loucura, né? Mas vamos lá. Retrospecto recente, o Palmeiras vem de 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Se a gente vencer esse jogo, for campeão com uma vitória, o Palmeiras consegue 5 vitórias seguidas, tá? E o Novo Horizontino vem de 3 vitórias, nenhum empate, 2 derrotas. Lembrando que o jogo mais recente foi o próprio Palmeiras e Novo Horizontino na Arena Barueri, vitória do Palmeiras por 1-0. Por isso o Palmeiras tem essa bolinha verde mais recente e o Novo Horizontino tem essa bolinha vermelha mais recente, ó. É nesse momento que eu vou fazer uma pausa, vou falar de uma reflexão bem legal aqui e trazer as prováveis escalações. Vou trazer um recadinho aqui rapidinho para vocês, mas enquanto passo o recadinho, presta atenção no recadinho, mas vai deixando aqui nos comentários o seu palpite pro jogo. Fechou? Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Rico, viu, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Rico, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? E as prováveis escalações, meus amigos, prováveis escalações são essas. O Palmeiras deve ir a campo com Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, Marlon Freitas e Andreas Pereira, Alan, Maurício, Vitor Roque, que deve voltar pro time titular, treinou normalmente, tá? E Flaco Lopes, essa é a expectativa, mas existem algumas possibilidades, como por exemplo a entrada do Arias, ou no lugar do Maurício, ou no lugar do Alan, mas eu creio que isso não vai acontecer, tá bom? Mas existe essa possibilidade e eu acho que seria legal ele entrar no lugar do Alan, tá? Taticamente falando, mas isso aí é assunto das lives. Muita gente pede o Evangelista, tá? Para fechar um pouco mais o meio, mas
é uma possibilidade muito mais de torcida, não sei se isso deve acontecer não. E o Sousa pode ser titular, muito possivelmente, se o Vitor Roque não tiver 100%. Mas treinou, então a tendência é que o Vitor Roque seja titular e o Sousa, que foi titular na ida, volte para o banco. Outra boa possibilidade é o Felipe Anderson, que eu acho que vem jogando bem, poderia entrar em uma das pontas aqui, mas eu acho que ficaria mais para o segundo tempo. E o Giai, que é uma outra possibilidade para fechar um pouco mais a lateral aqui no lugar do Kelvin. Acho que seria até uma boa ideia, tá? Eu faria essa alteração, Giai na lateral direita e o Arias aqui no lugar do Alan. Liberaria o Arias e prenderia mais o Giai pra gente não correr tantos riscos. Mas essa é a minha opinião e eu acho que, na verdade, se a gente for analisar o que deve ser o jogo, deve ser basicamente isso aí mesmo. Enquanto o Novo Horizontino deve ir a campo com Jordi, Alvarinho, Dantas, Patrick, Mike, Oyama, Leonaldi, Matheus Bianchi e Vinícius Paiva, Rômulo e Robson. Aqui eu coloquei o Rômulo na dupla de ataque porque é assim como o Novo Horizontino marca, né? Mas na composição básica aqui é um 4-2-3-1 com o Rômulo sendo esse meia central, Vinícius Paiva de um lado, Matheus Bianchi do outro. Vinícius Paiva deu muito trabalho para o Kelvin, tá? E essa deve ser a escalação do Novo Horizontino. Lembrando, meus amigos, que se você não deixou o like, não deixou o hype aí, dá uma moralzinha. A gente tá fazendo algumas alterações aqui no canal e eu vou trazer alguns programas interessantíssimos essa semana que a gente já estreou. Programa com o Porco em Debate todas as segundas. Essa segunda, inclusive, vai ter, espero que felizes, né? Comemorando um título. Terça-feira tem um programa com o Elhão do Terceira Academia e o João do Jornalismo Alviverde, que a gente também não tem um nome, mas é um outro programa que espero que a gente esteja comemorando. E teremos novidades em breve, mas eu não posso falar ainda. Teremos outros programas aqui no canal que eu vou avisar para vocês nas lives. Mas se liga nisso aqui, rapaziada. Meu Deus, cara, isso é loucura, cara. Os remanescentes do último título. Essa arte que eu postei lá no meu Instagram, ó, desde dia 7/4 de 2024, o último título do Palmeiras, título do Paulistão de 2024 contra o Santos, passaram-se 700 dias. Completam-se hoje 700 dias. E olha que loucura, apenas 5 jogadores permanecem no elenco: Lomba, Murilo, Gomes, Flaco Lopes e Piquerez. Apenas 3 titulares daquela final, que foram o Gomes, Murilo e o Piquerez, né? Acho que o Flaco era banco, né, naquele jogo. 82% do elenco mudou. 82% do elenco mudou. E olha isso. 85% do elenco atual nunca foi campeão pelo Palmeiras. Olha o peso do que é essa final, cara. Porra, Rick, mas é o Paulistinha. Não é um título grande, mas nós temos um elenco novo, com reforços, com jogadores mais tarimbados até, com jogadores mais técnicos, mais qualificados, mas que nunca venceram pelo Palmeiras. E essa é a chance dos caras... Posso falar? Posso falar? É a final, né? Eu posso falar, vou falar baixinho. Perdeu o cabaço. Desculpa, não tinha outro termo. É isso. Precisamos disso, rapaziada. E aí é uma reflexão que eu trago pra vocês. Quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. Eu acho que é muito importante que esse elenco, para que ele possa buscar título do Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais, que esses caras se acostumem a ser campeões pelo Palmeiras. E, cara, é hoje. É hoje contra o Novo Horizontino. O título para essa galera entender o que é levantar um caneco com o Palmeiras, para que eles tenham casca para buscar outros títulos no ano de 2026. Um jogo importante, eu sei que é um Paulistão, mas para mim é a Copa do Mundo, porque 700 dias sem ganhar um título pro Palmeiras não serve. E se é isso que a gente tem para disputar hoje, de coração, rapaziada, se é isso que temos hoje para disputar, 700 dias depois do último caneco, se é isso que a gente tem para conquistar, eu quero pra caralho conquistar esse título. Me desculpa o palavreado, mas hoje é final. Hoje é final. Eu não tô aqui pra ser educado, eu não tô aqui pra ser polido, eu não tô aqui pra ser o analítico, eu tô aqui pra falar. Eu quero pra caralho ser campeão paulista hoje. E vocês também querem? Deixa aqui nos comentários. E é isso, rapaziada. Deixa o like aí, deixa o hype, ó. Torne-se membro, participe dos nossos grupos de WhatsApp e das nossas lives, tá? Os membros vão participar das nossas lives. Fechou? Bom jogo pra nós, deixa seu palpite aí, tem pré-jogo 1h30 antes do jogo, o jogo é 8h30, então às 7 da noite estaremos ao vivo e após o jogo estarei ao vivo aqui com o Elhão do Terceira Academia pra gente debater o jogo. Tamo junto, avante palestra e que a gente seja campeão. É nóis.